Bom, como eu citei aqui, gente, hoje é dia da gente debater esse encontro que vai acontecer aqui no Rio entre domingo e segunda-feira, a cúpula dos BRICS Brasil, que hoje preside esse grupo, esse bloco, e a gente vai tratar um pouco das perspectivas, das expectativas que estão aí em torno desse encontro. Rio de Janeiro já está, hoje sexta-feira, não tem expediente em muitas repartições públicas, é ponto facultativo, na segunda-feira é feriado, enfim, o Rio de Janeiro está envolto aí a preparação para a ocorrência aí da cúpula que vai acontecer no domingo e na segunda-feira. Então, a gente vai tratar um pouco a respeito disso com um time especialíssimo aqui para conversar com a gente no Faixa Livre. Eu vou começar apresentando o professor Sérgio Veloso, ele que é professor de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, e pesquisador do BRICS Policy Center. Professor Sérgio Veloso, bom dia. Eu estou sem o seu áudio, está fechado o seu áudio. E agora? Agora sim. Escuta bem? Muito obrigado pelo convite, Anderson. Prazer estar aqui. Prazer é nosso, professor. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Além do professor Sérgio Veloso, eu já tenho aqui o jornalista e doutorando em História Contemporânea na Universidade Federal Fluminense, a UF, Carlos Tautz. Carlos Tautz, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos demais debatedores e bom dia ao público em geral. Carlos, eu quero agradecer aqui a tua presença também com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Uma alegria de ter aqui você conosco no nosso programa. E para fechar esse time qualificadíssimo de analistas aqui no Faixa Livre, eu vou saudar um comentarista histórico já aqui no nosso programa, já podemos considerá-lo assim. Me refiro ao Daniel Corrêa da Silva, ele que é professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Daniel Corrêa, mais uma vez, bom dia. Olá, Anderson, bom dia a você, bom dia a todos os convidados e aos espectadores aqui do Faixa Livre. Quero agradecer também a sua presença aqui, Daniel. Muito obrigado por você novamente aceitar esse nosso convite. Daniel está aqui quase toda semana com a gente no Faixa Livre falando sobre política internacional, muitos temas surgindo ao longo dos últimos tempos, uma efervescência no debate político fora do país, enfim. Mas hoje a gente quer tratar dessa reunião, dessa cúpula que vai acontecer no domingo e na segunda-feira aqui no Rio de Janeiro, essa cúpula dos BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Egito, Emirados Árabes, Etiópia, Irã, Indonésia e Arábia Saudita. Além desses países, teremos as presenças também de representantes dos países parceiros, que são convidados também a estarem por aqui, que são Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba, Malásia, Nigéria, Tailândia, Uganda, Uzbequistão e Vietnã. Esse encontro acontece num momento de grande instabilidade na ordem internacional. O prolongamento do conflito na Ucrânia, as tensões recentes militares envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos, a intensificação da rivalidade entre chineses e estadunidenses e um colapso progressivo da governança multilateral liderada pelo Oriente. Aliás, pelo Ocidente, obviamente. Ao mesmo tempo, cresce o número de países interessados em aderir aos BRICS. O grupo vem se consolidando, de alguma forma, como uma espécie de polo alternativo de poder no sistema internacional. Diante desse cenário, eu gostaria de ouvir de vocês sobre o que a gente pode esperar desse encontro aqui no Rio de Janeiro no domingo e na segunda-feira. Aliás, encontro que não vai contar com as presenças de lideranças importantíssimas. Eu me refiro ao presidente da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não estarão aqui no Rio de Janeiro para esse encontro dos BRICS. Enfim, como é que vocês avaliam o papel atual do grupo, do bloco? Trata-se de uma tentativa real de reorganizar a geopolítica global sob novas bases mais plurais, soberanas e descentralizadas? Ou a gente está diante de uma articulação ainda marcada por contradições internas e limites estruturais que impedem a sua consolidação como força de transformação efetiva? E eu queria começar pelo Daniel, que vai ter que nos deixar um pouquinho antes aqui no debate. Como é que você avalia esse encontro, essa cúpula dos BRICS aqui no Rio, Daniel? Bom, Anderson, na cúpula agora do mês de julho, sediada aqui no Brasil, nós temos, eu acredito que pelo menos 2 elementos que cumprem uma função, eu diria, importante nesse cenário. O primeiro elemento é que é a primeira reunião que a gente tem nos BRICS
desde a assunção do mandato do presidente Trump, já com algumas medidas em andamento. As últimas conversas foram em fevereiro, ele já tinha assumido, mas não havia nenhum desdobramento e não havia muitas consequências ainda das primeiras medidas que haviam sido tomadas pelo presidente Trump naquela época. E agora essa reunião acontece sob uma conjuntura sensivelmente distinta, que é a conjuntura já da guerra comercial aberta, declarada, as tentativas de negociação dos Estados Unidos com vários estados pelo mundo, vários acordos bilaterais tentando ser costurados, mas muitos deles não avançando como os Estados Unidos, inclusive, esperavam, e um ambiente internacional muito mais hostil, em que, além do conflito entre Rússia e Ucrânia, além do massacre e do genocídio palestino, nós temos o outro episódio, que é o conflito entre Israel e Irã, acontecido recentemente. Essas questões todas, elas certamente jogam um peso importante para essa reunião que vai acontecer aqui no Brasil. Então, eu diria que esse é um movimento que joga um peso relevante na reunião atualmente. E, em paralelo, né, por outro lado, as repercussões que nós estamos enfrentando desse ambiente internacional poderiam levar a uma maior coesão entre os membros do bloco, poderiam gerar algum tipo de concertação mais bem declarada. No entanto, não é possível identificar movimentos, na minha avaliação, que possam apontar para essa situação no momento. E registro aqui, especialmente, duas das principais ausências que a gente vai ter fisicamente na reunião, que são a do presidente Xi Jinping, da China, e a do Vladimir Putin, representando a Rússia. Putin participará, ao que tudo indica, em formato remoto, mas, né, conhecendo e entendendo os meandros da política internacional, a falta da presença física ela é muito relevante para uma reunião dessa envergadura. Portanto, me parece que pelo ambiente internacional, pelas circunstâncias que em que a reunião acontece, haveria um potencial para se avançar muito mais numa agenda. No entanto, essas duas ausências pesam muito, né? Além disso, por tabela, nós temos uma ausência do Egito, que não vai enviar o seu presidente, vai enviar o primeiro-ministro como representante, e nesse caso, pelo primeiro-ministro não ser o chefe de governo, ele ser, aliás, não ser o chefe de Estado, ser o chefe de governo, isso gera uma repercussão, porque também o peso político da sua participação, da sua capacidade de tomada de decisão, também é mais limitado. No entanto, me parece que, diante dessa circunstância, o próprio Brasil, na presidência do bloco, tentou fazer dessa reunião ampliada um amplo fórum de discussão, um grande fórum de discussão de diversos temas, naquilo que os BRICS efetivamente poderiam avançar, dadas as ausências de peso que nós temos. Então, em termos de pauta, elas tendem a ser pautas relativamente mais laterais ou mais secundárias, mas que podem ter um ou outro tipo de avanço dentro do bloco. As três principais questões que entram em discussão no debate, digamos assim, mais público da reunião, devem envolver questões de inteligência artificial e a possibilidade de se criar uma espécie de concertação ética sobre temas que envolvem a inteligência artificial, o que me parece que vai ser um desafio muito difícil de ser transposto, principalmente para se estabelecer uma governança internacional de inteligência artificial, que é, em grande medida, o pleito do governo brasileiro junto a outras delegações. O tema das mudanças climáticas, que também tem um peso importante na reunião, está pautado pelo Brasil, na ideia de, dadas as limitações do regime climático ambiental multilateral, capitaneado pelos Estados Unidos e pelos países ocidentais tradicionais, pode ser que se tenha uma tentativa de criar uma outra forma de concertação, principalmente, que é um dos grandes reclames da diplomacia brasileira, no sentido de financiar transições climáticas e transições energéticas, já que as possibilidades de mobilização que aconteceram antes, elas não têm dado o resultado esperado.
E mais lateralmente ainda, uma outra iniciativa de se tentar fazer com que certas doenças que poderiam ser evitáveis em função da miséria e da pobreza que assola vários países dominados pelo sistema imperialista internacional possam ser evitadas com uma ampla cooperação, com algo de ajuda mútua que possa levar a uma mitigação dessas doenças. Portanto, o tema da saúde em termos globais, o tema da inteligência artificial numa possível governança internacional e o tema das mudanças climáticas no âmbito do financiamento para transições climáticas devem ser os temas principais aqui dessa reunião. O que faz com que grandes questões que pudessem envolver, por exemplo, o maior protagonismo do NDB, né, do Banco dos BRICS, possam ficar um pouco mais de lado ou se restringam a esses temas especificamente, mas não aquilo que envolveria, por exemplo, uma nova cesta de moedas no sistema internacional ou um avanço de uma moeda do próprio bloco ou do próprio yuan como uma moeda que apontaria para um processo de transição, eventualmente. Nenhum desses grandes temas deve estar muito fortemente na cúpula, principalmente pelas ausências de Rússia e China, né? Então, me parece que esse deve ser o caminho, essas devem ser as expectativas que, a meu juízo, retornando à sua questão pontualmente, não devem encaminhar os BRICS para um processo de construção ou para passos muito largos na construção de uma possível nova ordem global. E aí a gente pode aprofundar isso um pouco mais para frente no debate, mas a própria concertação me parece ainda padecer dessa gigantesca heterogeneidade que gera dificuldades estruturais para avanço em agendas mais decisivas do âmbito internacional. A despeito da conjuntura internacional, quase que atirar os países para conversarem entre si, né, dadas as hostilidades e as restrições que vêm dos países imperialistas tradicionais, né, habituais do sistema internacional. Mas ainda assim nós temos essas dificuldades estruturais que me parece ainda vão se revelar nessa reunião aqui no Brasil, Anderson. E a gente vai detalhar isso aqui ao longo do nosso debate de hoje. Quero agradecer a tua primeira intervenção, Daniel, passando já a palavra para o Carlos Taus. Carlos, que há muito tempo pesquisa os BRICS, há quase 2 décadas pesquisa o bloco. Eu queria te ouvir, Carlos, a respeito das expectativas para esse encontro aqui no Rio de Janeiro, o Brasil que agora assume a presidência dos BRICS nesse ano de 2025. O que esperar dessa reunião que vai acontecer entre domingo e segunda-feira aqui no Rio, Carlos? Olha, Anderson, eu diria que esse encontro ele está marcado por uma série de pontos de interrogação, né? Primeiro, em função da conjuntura internacional, né, que como toda conjuntura de mudança de hegemonia no mundo, ela é uma conjuntura muito movimentada e cambiante, né? A todo instante cambia, muda. Mas também e principalmente porque o Brasil, ao exercer a presidência rotativa do BRICS nesse ano, ele demonstra uma mudança de posição estruturante em relação à sua política externa, né? O Brasil vinha sendo um dos pilares da criação, manutenção e ampliação do BRICS, mas neste mais recente governo Lula muda a sua alteração, muda a sua política externa, né? Altera e desprestigia o BRICS, né? Em função de uma preferência nítida por 2 grupos, por 2 clubes de nações onde o Brasil não tem qualquer relevância, que são o G7 e o G20. Muito pouca relevância. Nada de estruturante pode vir desses 2 grupos que já são configurados como grupos onde o Brasil entra servindo e não sendo servido, né? O governo Lula faz essa opção. E aí é necessário observar, o Anderson, que em matéria de política externa, a gente precisa lembrar que não é apenas o Itamaraty que define a política externa brasileira. E esse Itamaraty que está aí é um Itamaraty marcado por uma visão muito restrita do que seja a geopolítica, uma visão quase bolsonarista, né, do que seja a geopolítica. Aliás, o Itamaraty é coalhado de bolsonaristas.
Estes que estão no comando do Ministério, por exemplo, eles são representantes desse tipo de divisão limitada, muito restrita, minúscula, diminuta do que seja a política externa e do que seja a geopolítica. Mas, além do Itamaraty, há outros dois atores determinantes, que determinam o que seja, de fato, a política externa do Brasil e o posicionamento do Brasil em relação às grandes questões do nosso tempo. Uma dessas instituições invisíveis na definição da política externa brasileira é o Banco Central. O Banco Central participa de decisões internacionais junto com outros bancos centrais, mas na qualidade de um clube fechado que defende os interesses da banca internacional. E a banca internacional decididamente não vê com bons olhos a configuração de um grupo político diferente deste que está no poder e é capitaneado pelos Estados Unidos, né? E o terceiro grupo que define, na prática, a política externa e o posicionamento do Brasil no mundo, e que é invisível à quase totalidade da população brasileira, são as Forças Armadas no Brasil. As Forças Armadas no Brasil são uma cabeça de ponte dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos aqui dentro, desde pelo menos metade do século XX, quando o Brasil decide entrar na Segunda Guerra Mundial contra o eixo. As Forças Armadas têm política externa própria, as Forças Armadas têm interesses próprios, são profundamente dependentes do armamento que compram quase que em sua totalidade dos Estados Unidos e que impõe restrições determinantes sobre o que cada país pode ou não pode comprar em termos de armamento, né? As Forças Armadas no Brasil são tão submetidas aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos que, em 2021, foram capazes de produzir uma coisa absurda, abjeta, que é um general brasileiro sendo subcomandante do Comando Sul dos Estados Unidos. Ora, em caso de uma guerra entre o Brasil e Estados Unidos, a quem esse senhor e essas Forças Armadas serviriam? Bom, as Forças Armadas brasileiras são tidas e havidas como golpistas. Dão um golpe para fundar a República no Brasil. Ao longo de todo o século XX, vem participando de atitudes contrárias à construção da nacionalidade brasileira. Capitaneam com os empresários o golpe de 1964. São gestoras da figura de Jair Bolsonaro e patrocinadoras do governo de Jair Bolsonaro a despeito da constitucionalidade no Brasil. Então, temos aí, então, três atores que definem, na prática, a forma como o Brasil se coloca no mundo. Portanto, não é só a conjuntura internacional que leva esse encontro do BRICS a ter resultados muito, 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 muito limitados, mas também a própria postura do Brasil como presidente como condutor dessa presidência rotativa, né? E o que temos de objetivo? Temos de objetivo que dificilmente sairá dessa cúpula algum avanço no campo do uso de sistemas de pagamentos por fora do dólar. E isso quem vem alertando é uma das pessoas que vem trabalhando no centro na elaboração dessa estratégia, que é o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, né? Ontem, mais uma vez, ele dá esse alerta. Olha, estamos avançando muito pouco, mas aí não é só por conta da posição brasileira, mas por conta também da posição dos demais governos. Precisamos avançar mais em outras propostas que vêm sendo colocadas na mesa no âmbito do BRICS e que seriam de extrema relevância para o bem-estar global. Por exemplo, no âmbito do BRICS já surgiu a proposta da criação de um banco global de sementes, de grãos, desculpa. Um banco global de grãos para fazer estoques de alimentos, né, de tal forma que quando surgir algum tipo de crise climática ou que seja, esse banco de grãos possa ser acessado para distribuir essa comida em nível global e imediatamente, sem as restrições dos grandes grupos, das grandes corporações que controlam o fluxo de alimentos no planeta, e quase todas elas sediadas na Europa e nos Estados Unidos, né? Essa proposta também não vai adiante, a não ser nos debates quase que acadêmicos, né, diletantes, no âmbito dos BRICS. E, por fim, a gente vê também
essa restrição, essa mudança, esse câmbio na política externa brasileira, na efetiva perseguição que este governo Lula produz em relação ao governo da Venezuela, contrariando, inclusive, a Constituição brasileira, que determina, que manda que o Brasil se empenhe na cooperação com a América do Sul, né? O governo de Lula, do ministro Vieira das Relações Internacionais, persegue a Venezuela, se intromete nos assuntos internos da Venezuela, veta a entrada, ano passado, em Kazan, da Venezuela no BRICS, e sequer convida a Venezuela para participar como observadora, mesmo a Venezuela sendo um importante parceiro econômico, político e vizinho do Brasil aqui na América do Sul. Portanto, o Anderson e demais debatedores, não podemos esperar nada de expressivo dessa 17ª cúpula do BRICS, né? Isso significa que o bloco está morto? Obviamente que não. Há um caminho percorrido, um acúmulo grande, há uma contestação objetiva da hegemonia estadunidense no planeta que precisa, que conta com o BRICS como um dos seus atores estruturantes, né? Portanto, não se pode dizer que o bloco está morto, mas é importante observar também que o Brasil contribui muito, 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 muito para que esse encontro de cúpula aqui no Rio de Janeiro tenha resultados provavelmente pífios diante da necessidade do cenário global. Obrigado, Carlos, pela sua primeira participação aqui no nosso debate. E, por fim, quero ouvir o Sérgio a respeito dessa premissa que eu trouxe aqui, dessa introdução da nossa discussão. O que esperar, Sérgio, dessa reunião de cúpula dos BRICS aqui no Rio de Janeiro? Você acredita que nós teremos avanços em relação, especialmente a esse tema da governança global? A gente vai tratar, inclusive, mais detalhadamente daqui a pouquinho a respeito disso, mas eu queria ouvir as tuas primeiras impressões a respeito do que podemos esperar nessa cúpula dos BRICS aqui no Rio. Bom dia a todos. Essa cúpula, enfim, ela tem um papel bastante importante na história do grupo, né? É a primeira cúpula que conta com a participação efetiva, não só dos 5 membros originais, mas que conta com a participação dos 11, né? O que chama de BRICS+, não é isso? A expansão do grupo, que começa lá em 23, se consolida em 24, e agora essa é a primeira cúpula em que há a materialidade desses BRICS+. E aí você tem determinados desafios que são frutos dessa expansão, né? Os BRICS sempre atuam por meio de consenso. Ao fim de cada cúpula, há, né, a publicação de uma declaração que é discutida, negociada e publicada por meio de consenso. Uma coisa é gerar consenso em meio a 5 países tão diferentes entre si, mas que ao longo desses 16 anos, né, demonstraram uma grande capacidade de aprendizagem mútua, de construção de uma agenda conjunta, que resultou na criação do novo Banco de Desenvolvimento, no acordo de reservas, né? Enfim, é um grupo que vem demonstrando alguma maturidade, que vem se engajando num processo de amadurecimento conjunto e que por isso se expande, porque encontra nesse contexto que inicia ali com a guerra da Rússia na Ucrânia, né, um momento de expansão geopolítica, né? Os BRICS não nascem com uma pauta de combate anti-hegemônico. Isso não está não tá presente no grupo desde o começo. Bem pelo contrário, ele nasce com uma pauta, né, de criação de novas possibilidades de cooperação para o desenvolvimento, né? O conceito central para os BRICS lá atrás era o conceito de cooperação sul-sul, né? Antes mesmo do conceito de sul global, né, enfim, virar um conceito tão repetido e tão fundamental para a compreensão da conjuntura atual, os BRICS já falavam em cooperação sul-sul. A ideia sempre foi não necessariamente ser contra o Ocidente, mas disputar, né, determinados processos de tomada de decisão, disputar e criar novos caminhos para a cooperação para o desenvolvimento, que não passassem necessariamente pela centralidade de FMI e Banco Mundial. Então os BRICS sempre teve uma abordagem mais desenvolvimentista na disputa,
né, dentro ali da política internacional. Depois da cúpula, depois da guerra na Ucrânia, isso muda. O mundo volta, né, a entender que a guerra é uma possibilidade, novamente, para o avanço de determinadas agendas no cenário internacional. A Rússia faz isso, né, e faz isso muito conscientemente. Né, e depois que a Rússia faz isso, o mundo agora entende que, né, as questões da disputa crua pelo poder por meio da guerra volta ao cenário, e isso faz com que o mundo inteiro volte a entender as relações por uma perspectiva geopolítica e não mais por uma perspectiva de business as usual, né, de uma lógica neoliberal, de um capitalismo global. Né? Você tem aí, portanto, duas macros agendas, que é a ideia de um desenvolvimentismo, da busca pela uma nova forma de cooperação, e agora você tem uma outra macro agenda, que é a agenda da geopolítica. E os BRICS são colocados no centro disso, uma vez que um dos principais atores dessa agenda geopolítica é a Índia, é a Rússia. Né? E essa expansão dos BRICS se dá dentro dessa lógica geopolítica, não se dá dentro da lógica do desenvolvimento. A expansão dos BRICS, que se deu dentro da lógica do desenvolvimentista, foi a entrada da África do Sul, lá em 2011. Né? Essa expansão recente, a ideia do BRICS+, que começa em 23 na cúpula de Joanesburgo e se consolida no ano passado na cúpula de Kazan, ela coloca os BRICS dentro dessas disputas geopolíticas. E aí vem uma série de novas agendas, que não necessariamente são tão novas, que elas já existiam no grupo antes, mas elas ganham um novo ímpeto, que é principalmente a agenda da desdolarização. Não há nenhuma agenda mais anti-hegemônica dentro dos BRICS do que essa agenda da desdolarização, né? Porque não há nenhum... A principal arma, né, o principal instrumento de poder da hegemonia norte-americana é o dólar. Não é o exército, não é a bomba atômica, não é Hollywood, isso tudo também é. Mas a principal, a mais fundamental, né, o pilar essencial sem a qual os Estados Unidos deixam de ser capazes de exercer o seu poder hegemônico internacionalmente é o dólar. O dólar é uma máquina de dominação, o dólar é uma máquina de disciplina. Né, os países têm que se disciplinar para continuar existindo dentro dessa infraestrutura comercial e financeira baseada no dólar. E a Rússia coloca essa agenda da desdolarização no centro, né, dos BRICS novamente. Essa agenda sempre esteve presente nos BRICS. Os BRICS sempre, né, negociaram de modo muito incipiente uma agenda de negociação. Essa pauta sempre esteve presente. Mas depois da guerra da Ucrânia, os russos colocam ela de modo mais central. Por quê? Porque a Rússia foi retirada desse sistema com base no dólar. Foi retirada do SWIFT, ela teve, né, os seus bilhões de dólares em título da dívida americana confiscado pelos Estados Unidos. Né, a Rússia, basicamente, ela não tem mais nenhum interesse em manter, né, em participar desse sistema dolarizado, porque ela não participa mais. E ela começa a fortalecer, né, as trocas, principalmente com Índia e China, né, por meio de moedas locais, e isso gera esse novo ímpeto, né, da desdolarização. Mas é fundamental entender que não necessariamente a desdolarização como um processo rápido é do interesse dos outros BRICS, não é nem do interesse da China, porque basicamente ela se fortalece, a China se beneficiou dessa ordem global do capitalismo dolarizado. Talvez nenhum outro país tenha se beneficiado, tenha sabido se beneficiar tão bem dessa ordem do que a China. Né? Ela é um dos maiores credores dos Estados Unidos, vem diminuindo, né, a quantidade de títulos da dívida que ela detém, mas são trilhões de dólares que a China tem nessa grande poupança que é a dívida norte-americana. O Brasil tem, se não me engano, de 350 bilhões de dólares. Então, não é do interesse desses países que essa agenda da desdolarização seja avançada de modo rápido e inconsequente. Né? E me parece que, enfim, isso teve um avanço, só para concluir, isso teve um avanço muito forte na cúpula de Kazan, o tal do BRICS Pay foi anunciado, né, um sistema de pagamentos internacionais que não passa pelo dólar. O Sergei Lavrov fez algumas declarações pressionando a presidência brasileira para avançar com esse processo, mas me parece que essa agenda, né, vai vir dessa cúpula bastante enfraquecida e esvaziada. Tá certo. Obrigado, professor Sérgio, pela sua primeira participação aqui com a gente no debate. Bom, eu queria entrar aqui num outro tema, porque com essa entrada, né, de novos países
como Irã, Egito, Etiópia, Emirados Árabes e Argentina, ainda suspensa, os BRICS sinalizam uma possível consolidação como um fórum representativo do sul global, mas essa ampliação também não dilui o peso político do grupo e sua capacidade de articulação estratégica. Há um projeto comum ou apenas interesses dispersos sob um mesmo guarda-chuva? E outra, como é que esses ataques recentes que o Irã sofreu de Israel e Estados Unidos lá no Oriente Médio, a gente tratou muito disso aqui ao longo dos últimos tempos, o Irã, que é um país que é membro dos BRICS, como é que esses ataques podem influenciar essa cúpula? Vocês acreditam que isso vai ter algum tipo de repercussão desse encontro? Eu queria passar a palavra para o Daniel para ouvi-lo já a respeito disso. Só antes de passar a palavra, só queria pedir para que a gente tente ser um pouquinho mais sucinto nas respostas, porque a gente está com o tempo avançando aqui, eu tenho outras questões para a gente tratar, tentar avançar nesse debate, mas eu queria ouvi-lo a respeito dessa questão que eu trouxe, Daniel. Bom, Anderson, nessa cúpula, como a gente pôde observar nas discussões travadas até aqui, tanto o Sérgio quanto o Carlos também apresentaram alguns elementos de que essa cúpula não deve ter grandes avanços em termos de discussões da política internacional, naquilo que teoricamente se chamaria de hard politics, né? Uma política mais sólida, mais dura, de tomada de decisão. E, na verdade, esse não é nem o perfil dos BRICS como bloco, como concertação política, né? Inclusive, eu estava acompanhando uma discussão, uma defesa de dissertação essa semana, e um dos membros, inclusive, dizia, olha, você está usando aqui bloco, os BRICS não são exatamente um bloco, né? Então tem essa controvérsia, inclusive, com relação ao termo, né? O bloco ele pressupõe uma série de conexões institucionais que esse conjunto, esse consórcio de países, digamos assim, efetivamente não possui. Então, do ponto de vista de política internacional, especificamente, nunca foi perfil dos BRICS, há um bom tempo, tomar medidas, dar declarações, soltar resoluções que envolvam temas da política internacional. Nunca foi. Nesse cenário muito mais espinhoso da política internacional contemporânea, menos ainda. Então, me parece que pode haver, sim, algum tipo de debate interno, principalmente, claro, com o Irã, a respeito dos ataques que foram realizados, mas nada que vá levar a algum tipo de consequência prática, no sentido de, por exemplo, sair uma resolução do encontro condenando os ataques feitos ao Irã como membro dos BRICS. Muito improvável que surja algo nesse sentido, para não dizer impossível. Nas discussões, o que pode haver algum grau de solidariedade entre países próximos, preparando alguma defesa mútua do ponto de vista diplomático, né? Alguma atuação em que, nas entrelinhas do sistema diplomático, um país ou outro tenha alguma reação em relação a Israel, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Um país ou outro, que não é o caso do Brasil, que segue desinibidamente fazendo comércio com Israel, que segue tendo todas as relações normalizadas do ponto de vista diplomático, mas um país ou outro, de fato, na cúpula pode se aproximar dessa condição. Mas a gente viu, não dá para contar também com os Emirados Árabes Unidos nessa condição. Os Emirados Árabes seguiram numa relação muito próxima com Israel, inclusive durante os ataques, né, fazendo moções de solidariedade em alguns momentos, tentando intermediar o conflito. Então, não me parece que do ponto de vista político nós tenhamos muitas implicações, porque já não é a característica fundamental dos BRICS, enquanto agrupamento, e nesse cenário em que não estão Putin, não está Xi Jinping, e o próprio Egito, que é muito interessado na estabilidade do Oriente Médio, também não comparece com o primeiro escalão. Nessas condições, nessas circunstâncias, não deve ter nenhum tipo de consequência prática da atuação política, de fato, dos BRICS a partir dessa reunião que acontece aqui. O que aconteceu também em relação ao Irã e os ataques promovidos por Israel teve um impacto muito difuso dentro do próprio bloco, né? Não foram todos os países que se manifestaram,
Alguns se manifestaram genericamente contra o conflito, contra os ataques, mas não condenando exatamente o que fez o Estado de Israel. Então, existe muita delicadeza nessa condução, que eu concordo em alguma medida com o que aponta o Sérgio, de que a China, de fato, ela vai jogando parada e vai ganhando posições, né, na política internacional sem exatamente fazer grandes movimentos. Ela tem se beneficiado dos movimentos da ordem internacional até esse período. No entanto, em algum momento, alguma atitude, alguma iniciativa há de ser tomada para que, de fato, se tenha uma possível transição hegemônica, como se discute. E longe de achar que os chineses não estão interessados nela, né? Eles vão dar muitas declarações públicas dizendo que isso não vai acontecer, que é a consequência, né? Mas é o jogador de futebol que está no banco de reservas e dizendo que está trabalhando para ter uma chance no time e tal, uma hora vai chegar. Então é alguém que vai aos poucos, né? Comendo pelas beiradas ali. E por enquanto tem se beneficiado de fato. Agora, a conjuntura, a política internacional, e aí concluo com isso, Anderson, a política internacional atualmente, ela tem uma conjuntura extremamente acelerada com os movimentos de Donald Trump, e essa, digamos assim, essa tranquilidade com a qual a China vem se beneficiando desses movimentos no sistema internacional, ela sofre um abalo a partir da política externa de Trump. Porque se, de um lado, a guerra comercial, de fato, pode acelerar uma aproximação de outros países em direção à China, por outro lado, quando os Estados Unidos enfraquecem o dólar como moeda internacional e o Trump aprova o pacote que está aprovando essa semana, esses movimentos de aumento das tarifas contra a China, especialmente, e a desvalorização monetária também contrarrestam a velocidade através da qual a China ocupa posições destacadas no comércio internacional, porque a moeda dos Estados Unidos volta a ter um pouco mais de competitividade novamente com essa desvalorização. Isso contrarresta um pouco das forças que a China tem com uma moeda intencionalmente desvalorizada, ocupando muitas posições no cenário internacional. Então, passando aqui um pouquinho do que é a análise da cúpula em si para uma visão um pouco mais geral da geopolítica, eu identificaria isso, né? Na cúpula em si, pouco do movimento político deve aparecer, praticamente nada, mas, né, nos bastidores, nas conversas, não por vias institucionais dentro dos BRICS, mas a concertação internacional aqui em favor da China ou para a projeção chinesa continua, e a China certamente vai avaliar o quanto o fórum que os BRICS representam pode pavimentar melhor um caminho para que a China conduza esse processo, eventualmente, de atingir uma condição de liderança no sistema internacional. Né? Obrigado, Daniel. Pessoal, antes de continuar aqui, só quero dizer aqui para o pessoal, vocês estão vendo que eu estou com uma briga enorme aqui com a luz do meu lado esquerdo, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro com tempo fechado, né? Muita chuva, enfim, a temperatura muito baixa, aliás, deve estar fazendo uns 17 graus abaixo de zero aqui no Rio de Janeiro hoje. Então, só que de vez em quando o sol dá o ar da graça aqui. Então, eu estou abrindo e fechando aqui o meu blackout para dar uma compensada aqui nessa luz que de vez em quando aumenta e diminui aqui, só pedindo desculpas aqui aos espectadores por essa variação. Mas seguindo aqui o nosso debate, o que interessa. Carlos, eu queria te passar a palavra também para que você falasse sobre essa ampliação do BRICS, se isso de alguma forma não dilui o peso político do bloco e como é que esses ataques foram feitos pelos Estados Unidos por Israel ao Irã, que é um membro dos BRICS, isso pode influenciar essa reunião, essa cúpula aqui do Rio de Janeiro. O Anderson, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu concordo com o professor que me antecedeu, viu? A análise que ele fez eu achei muito completa, muito abrangente e, ao mesmo tempo, completa. Mas, se você me permite, o Anderson, o tema que eu gostaria de me dedicar mais é ao papel do Brasil, né? Porque é um assunto de enorme relevância e sobre o qual pouquíssimo se discute internamente ao Brasil. A mudança da posição do Brasil no mundo, né? Isso tem a ver com questões internas do país e tem a ver também com como que o Brasil se coloca no cenário internacional. Uma das razões pelas quais o próprio Brasil decide esvaziar o tempo da sua presidência
rotativa no BRICS, é o argumento de que, no final do ano, vamos ter a COP30 aqui em Belém e que, portanto, a diplomacia brasileira precisava se concentrar nesse evento, né? Não teria como organizar 2 eventos simultâneos. E aí, portanto, o Brasil abre mão de 6 meses, abre mão voluntariamente de 6 meses na presidência rotativa e deixando de elaborar uma série de questões da maior importância como essa do sistema de pagamentos, né? Isso já é um sinal em si de enfraquecimento desta cúpula aqui do Rio, né? E não é à toa que Xi Jinping não vem e não diz por que não vem. Não há na imprensa internacional qualquer registro da razão da China para a não presença de Xi Jinping. Pois bem, se levarmos em consideração esse argumento do governo brasileiro de que precisava se dedicar à COP30 e menos à cúpula do BRICS, ainda assim é necessário observar que a presença da China, por exemplo, era fundamental aqui na cúpula do BRICS. Por quê? Porque no ano passado, ao final da COP29 em Baku, na negociação do clima, saiu-se com um compromisso de investimento dos países enriquecidos muito aquém do necessário para enfrentar o problema climático, né? E logo após o fim da cúpula de Baku, o presidente da cúpula publica um artigo no The Guardian dizendo o seguinte: olha, a China estava disposta a colocar muito mais dinheiro no enfrentamento às mudanças climáticas. Nós perdemos essa oportunidade. Pois bem, se o Brasil de fato quisesse se configurar como líder da discussão do enfrentamento do clima, ele precisava atrair a China para que o Brasil intermediasse esse acordo, esse compromisso da China em colocar o seu peso político, econômico e diplomático em um acordo da COP30. O Brasil abre mão disso. O Brasil abre mão disso. Eu não consigo entender essa lógica exata, né? O que eu estou vendo é que o que se desenha é que lá na COP30 o Brasil está adotando uma estratégia muito menos global, muito menos estruturante para enfrentar o problema do clima e adotando pautas fracionadas, sedimentadas, que longe de resolver, talvez até aumentem o problema do clima. Portanto, eu gostaria de enfatizar esse problema da falta de interesse do Brasil nesta cúpula e deixar essa dúvida para quem nos ouve. Por que o Brasil está fazendo isso? Será que esses atores invisíveis que eu mencionei no início, o Banco Central e principalmente as Forças Armadas brasileiras, entraram com o pé na porta, como costumam fazer, embora de forma não tão evidente, para mudar posição brasileira no contexto internacional e alteraram conseguiram alterar de fato a posição do Brasil em relação ao BRICS? Será que isso de fato aconteceu? Não há, a gente não tem informação suficiente, não temos pesquisas suficientes para confirmar ou não, mas dada a ação e a omissão que esses atores vêm tendo nos últimos anos, a gente é levado a levantar essas dúvidas, né? Eu coloco aqui para debate essas dúvidas, por que o Brasil abre mão voluntariamente de liderar ativamente o processo BRICS justamente durante a sua presidência rotativa. Por que o Brasil faz isso? É uma pergunta não respondida, viu? É uma pergunta não respondida, viu, Carlos? A gente precisa entender o que leva a isso. Mas eu vou passar a palavra já para o Sérgio para ele falar um pouco a respeito disso. Como é que você avalia? Fica à vontade, viu, Sérgio, para se referir às falas do Carlos, do Daniel, enfim, também para tratar dessas questões que eu trouxe. Essa ampliação do bloco, como é que isso afeta o peso político dos BRICS e também a situação envolvendo o Irã. Por favor, Sérgio. Eu acho que o professor Carlos Tausch chamou a atenção para um ponto fundamental. Né? Essa cúpula está esvaziada. O Brasil esvaziou. Parece que a organização de 3 grandes eventos internacionais na sequência, o G20 ano passado, 6 meses atrás, 9 meses atrás, né, os BRICS agora e a COP30 em outubro, se eu não me engano, talvez tenha saturado, né, a capacidade do Brasil de se posicionar frente a esses temas. Mas eu concordo com ele, tem muitas questões que a gente não consegue saber, né? Tem muitos interesses, muitos atores
invisíveis nesse processo, e alguns outros atores não invisíveis. Eu acho que o Brasil decide jogar essa nova conjuntura com Donald Trump no governo dos Estados Unidos de forma muito prudente, que eu acho que é parte da diplomacia brasileira, uma tradição da diplomacia brasileira. O Brasil não entra em conflitos abertamente, né? Tenta sempre a lógica da negociação, ao mesmo tempo que está nos BRICS, teve agora no G7, né? Ao mesmo tempo que senta com o Xi Jinping, negocia com o governo Trump. Então, o Brasil, eu acho que isso faz parte dessa tradição universalista brasileira, e eu não acho que isso necessariamente seja algo ruim, né? Ainda mais num contexto, numa conjuntura de Guerra Fria. A gente vive uma nova Guerra Fria, para mim isso é muito óbvio. Nesse contexto, eu acho que antes do Brasil ser levado a tomar um lado e negar o outro lado, a gente tem que conseguir minimamente conversar com todos os atores, todos os lados possíveis. Agora, eu queria falar de uma outra questão também, que o Daniel levantou, que eu acho que é fundamental. BRICS não é bloco, nunca foi bloco. BRICS é um grupo, é um grupamento. BRICS e G20 é mais ou menos a mesma coisa. É um grupamento para articulação política, é um grupo informal, né, que tem aí um processo anual de encontros, né? Tem aí um processo anual de encontros que resulta em declarações. A diferença dos BRICS para o G20 é que, diferente do G20, há uma, né, até o ano passado, havia, né, maior condição de criação de uma agenda material conjunta dentro dos BRICS, dado o fato de que eram 5 países e que esses 5 países aprenderam a se articular. Né, essa agenda material diz respeito à criação do novo Banco de Desenvolvimento e também do acordo de reservas contingenciais. Eu acho que esses dois são os pontos mais fundamentais né, que os BRICS conseguiram avançar ao longo desse tempo. Agora, esse ano, sendo essa primeira cúpula expandida, eu acho que, inclusive, o fato dela ser expandida é uma das razões dela ter sido esvaziada, o que pode ser um paradoxo, uma vez que você expande o grupo, mas ao mesmo tempo você esvazia o grupo. Principalmente por ter acontecido no Brasil. O Brasil não vai assumir uma postura combativa. Eu tô vendo aqui no chat um monte de gente xingando o Brasil, que o Brasil é frouxo. Isso para mim é um tipo de viralatismo de esquerda. O Brasil não é frouxo. O Brasil tem um posicionamento geopolítico bastante complexo. Né? A nossa proximidade geopolítica com os Estados Unidos, e a gente não deve negar, né, a assimetria de poder fundamental entre Brasil e Estados Unidos, faz com que a gente tenha que ter uma postura mais prudente em relação à forma como a gente se posiciona em temas espinhosos. Eu acho que o Brasil podia não esvaziar tão determinadamente a questão da desvalorização. Sim, eu acho. O Brasil devia conseguir avançar esse assunto de modo mais contundente na sua cúpula. Mas tem um outro ponto também que eu acho que o Brasil devia avançar, né, de forma mais incisiva, que era, de fato, a transformação do BRICS de um grupo em um bloco. Porque me parece que esse é o grande desafio e esse é o processo que o grupo BRICS começa a enfrentar quando resolve se expandir para 11 e cria... Porque tem uma questão, por exemplo, o Brasil vetou a entrada da Venezuela. Ao meu ver, corretamente, certamente a galera do chat vai discordar de mim, né? Mas da onde que vem esse dispositivo do veto nos BRICS? Não há uma estrutura de governança, não há normas, não há regras, não há sede. O que é o veto dentro dos BRICS? O que é vetar e não vetar? Entende? Essas questões, elas não foram discutidas, porque nunca houve isso. Então os BRICS agora estão sendo, de alguma forma, forçados a enfrentar essa discussão sobre como é que vai se dar as relações de força dentro do bloco. Haverá um dispositivo de veto? Porque se haverá um dispositivo de... Né, se houvesse um dispositivo de veto, ou se construísse um dispositivo de veto, isso quer dizer que você teria uma relação mais hierarquizada, mais verticalizada dentro do bloco, né, do grupo que se transformaria em bloco. Porque você teria alguns países com capacidade de vetar posicionamentos de outros países. Os BRICS querem isso, o Brasil quer isso, os outros países querem isso. Então, enfim, eu acho que agora essa expansão força o grupo a se engajar numa discussão a respeito da transformação desse grupo em um bloco. Seja na criação de uma estrutura de governança, né, de um estatuto, né, de regras compartilhadas e impostas, né? O que o grupo vai fazer? Eu acho que esse é um dos principais desafios. Uma das questões que foi
colocada pelo Brasil na nota conceitual, que é o primeiro documento que a presidência solta para dar início ao processo, né, de negociação e das interações que fazem parte da cúpula, colocava que o Brasil iria criar um grupo de trabalho para pensar essa questão da criação de uma estrutura de governança que não se sabe exatamente o que vai ser, né? Se uma organização aos termos tradicionais, eu não acho que isso, né, existiria, né? Ou, enfim, algumas regras ou valores, enfim. Né? O Brasil disse que vai criar um grupo de trabalho, mas resta saber também se vai ser capaz, porque se os BRICS não transcenderem essa linha de serem um grupamento informal e virarem um bloco ou algum tipo de organização, alguma coisa mais concreta, haverá paralisia de negociação, haverá esvaziamento, como a gente está vendo nessa cúpula. Esse esvaziamento, essa paralisia não começa agora, na não vinda do Xi Jinping, que, aliás, a imprensa indiana noticiou que houve um mal entendido, entre... o Lula convida o Modi para um jantar de Estado. E aí parece que o que a imprensa indiana está noticiando é que isso gera um mal-estar no Xi Jinping, que entendeu que, diante dessa proximidade entre Modi e Lula, ele viraria um ator coadjuvante. Mas isso é o que está na imprensa indiana, aqui no India Times, né, que saiu no dia 26 de junho. Né? Então, enfim, o Tautz diz corretamente, não se diz qual é a razão, mas essa é a única inferência que eu vi, né, sobre essa questão do jantar de Estado. Mas essa paralisia, ela começa, na verdade, na reunião de chanceleres que acontece aqui em abril, no Rio, quando os BRICS não conseguem, né, chegar num consenso a respeito de um posicionamento comum sobre a questão da reforma do Conselho de Segurança da ONU. Egito e Etiópia, se não me engano, foram contra, né, o que havia sido escrito no documento, e o documento não colocou esse ponto. Né? Os BRICS funcionam por consenso. Gerar consenso entre 5 países é uma coisa, gerar consenso entre 11 países, numa conjuntura tão espinhosa quanto essa, é uma questão ainda pior. Né? Então, acho que os BRICS, se eles não encontrarem forma de transcender a sua existência enquanto grupo e virar um bloco de alguma maneira, eu acho que esse é o esvaziamento mais perigoso. Né? Uhum. Obrigado, Sérgio. Eu vou precisar me despedir aqui do Daniel. Vai precisar sair daqui a pouquinho para dar aula aqui. Eu quero te agradecer, Daniel, e quero te deixar à vontade para fazer aí suas considerações finais. Aproveitando, já queria trazer aqui a nossa próxima questão, que vai tratar dessa necessidade de se fortalecer o multilateralismo, de se reconstruir, reformar as instituições internacionais, os organismos internacionais, enfim. Como é que você vê o BRICS fazendo esse diálogo? E fica à vontade aí para fazer suas considerações finais. Obrigado pela presença, Daniel. Certo. Bom, Anderson, bem rapidamente, né, mas, assim, considerando a situação internacional e brasileira, eu queria fazer 3 considerações muito breves, e aí a gente pode, em outra oportunidade, desenvolver melhor. Mas a primeira delas é a de que me parece que a própria China ela já teve mais ímpeto no desenvolvimento dos próprios BRICS e nas suas instituições complementares, digamos assim. Estou falando especialmente do próprio Banco dos BRICS, né? E também da própria Organização das Nações Unidas, porque a gente tem visto que a China segue dando muita validade e certo peso, inclusive institucional, internacionalmente, para a ONU. Exatamente vendo o antagonismo que isso tem gerado com os próprios Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos esvaziam o Fórum da ONU, descontinuam uma série de programas, e, ao mesmo tempo, a China me parece estar entre aquela encruzilhada de criar uma organização nova ou se moldar à organização já existente e tentar fazê-la reformada, vinculada aos seus principais interesses ou à sua projeção internacional. E me parece que nesse último período, principalmente desde o final do governo Biden e o início do governo Trump, a China tem redirecionado um pouco mais os esforços para ocupar algumas lacunas, alguns vazios da própria ONU. E isso, inclusive, por ter um sistema institucional mais estabelecido lá, isso, inclusive, também depõe contra um fortalecimento dos BRICS. Um segundo episódio aqui que eu queria registrar é o do NDB, do New Development Bank,
porque aqui se festeja muito no Brasil, né, o fato de que a ex-presidente Dilma ela foi reconduzida agora para um terceiro mandato à frente do Banco dos BRICS. Objetivamente, apesar da efusividade disso, eu vou acompanhando e confesso que não acompanho par e passo todos os dias o BRICS, mas tem um certo acompanhamento, e confesso que eu não sabia que já era o terceiro mandato para o qual ela era reconduzida, porque ela teve, entre o primeiro e o segundo, eu não vi exatamente muita repercussão, e agora do segundo para o terceiro houve um pouquinho mais de celebração, mas isso para dizer que o próprio NDB é um órgão que celebrou muito a consecução dos 100 bilhões de dólares de recursos para fazer projetos, e até agora eles têm sido muito limitados do ponto de vista prático. Eles aparecem com protocolo de intenção, aparece uma outra transferência, aparece uma outra movimentação, mas esse seria um passo fundamental para que os BRICS, enquanto agrupamento, né, na linha do que o Sérgio colocava, pudessem se transformar eventualmente num bloco. Isso seria um elemento fundamental. E, por fim, comentar que também chama muito a atenção, de fato, como foi observado aqui antes pelo Carlos, pelo Sérgio, mas principalmente pelo Carlos, né, essa inanição do Brasil diplomaticamente. E me parece que eu estou alinhado aqui com a ideia de que o Brasil poderia muito mais diplomaticamente nesse cenário atual, entendendo todas as necessidades de prudência na relação junto aos Estados Unidos, mas o que mais me chama a atenção é que o Brasil não parece almejar ganhar posições para que essa situação política se altere. Não tem um ímpeto em tentar, de fato, se autorizar, se colocar numa posição em que o Brasil possa tratar esse cenário internacional naquilo que o Celso Amorim tanto almejava, que era uma política externa altiva também, né? Além da atividade. Mas essa altivez a gente tem visto que nesse mandato agora do presidente Lula e na equipe diplomática do Brasil, ela tem andado de lado, se não para trás, né? A gente não tem exatamente ganhado posições no cenário internacional que nos permitam, que nos autorizem a tomar posições mais ousadas, que eu entendo que tem que ter uma dose de prudência, porque de todo o bloco, digamos assim, nós somos praticamente o único país que tem uma relação muito mais próxima com países imperialistas do tipo clássico, que a gente chama aí de bloco mais ocidental, né? Então, de fato, isso requer um pouco mais de cuidado, mas nós não temos feito esforços, a minha avaliação é essa, nós não temos feito esforços para nos autorizarmos nessa posição de maneira um pouco mais sólida diante do cenário internacional. E, de fato, a cúpula aqui seria uma excelente oportunidade para fazer isso, e o Brasil desperdiça, né, objetivamente. É isso. Um grande abraço aqui, Anderson, saudações ao Carlos, ao Sérgio, prazer de estar aqui com vocês, e a todos os espectadores do Faixa Livre, um grande abraço. A gente que agradece, Daniel, a tua presença aqui mais uma vez com a gente. Um grande abraço para você e até a próxima. Conversamos aqui com Daniel Corrêa da Silva, ele que é professor de Relações Internacionais na Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também na Universidade Federal de Santa Catarina. Fez uma participação um pouco mais rápida aqui hoje, vai dar aula daqui a pouquinho, enfim, mas importante sempre a presença dele aqui com a gente. Eu vou seguir aqui no nosso debate, porque nos documentos preparatórios para essa cúpula, o governo brasileiro, ele enfatizou o fortalecimento do multilateralismo como uma das principais diretrizes dos BRICS, sobretudo em contraposição à ordem internacional hegemonizada pelos países do G7 e a essa crescente fragmentação geopolítica global. Nesse sentido, como é que vocês analisam o potencial real dos BRICS em oferecer uma alternativa viável e concreta a essa ordem internacional centrada nos interesses das potências ocidentais e mais? Até que ponto o discurso em favor do multilateralismo vindo de países com interesses e regimes políticos tão distintos entre si como China, Índia, Rússia e Brasil não acaba esvaziando o conceito ou limitando a sua eficácia na prática nas decisões do bloco? Por favor, Carlos, te ouvir. Olha, Anderson, como o professor observou, no 17º aniversário do BRICS é necessário que haja uma formalização do que seja BRICS, né? A constituição de um núcleo pensante, um núcleo decisório, ainda que não seja
naqueles temas mais difíceis, como é, por exemplo, um posicionamento em relação à guerra, talvez não seja nesse momento um papel objetivo do BRICS, mas, por exemplo, um posicionamento em relação ao genocídio que é provocado pelo Estado de Israel sobre o povo palestino é necessário, sim. É um imperativo de nossa época, né? Portanto, até para efeito de posicionamentos como esse imperativo de nos colocarmos contra o genocídio provocado pelo Estado de Israel sobre o povo palestino, é necessário esse tipo de formalização. Parece que no âmbito dos grupos de trabalho do BRICS já algumas propostas surgiram. Uma me chamou particularmente a atenção, que é o fato de que surgiu a proposta de que em determinados temas haja mecanismos de decisão por fora do consenso, né? Porque o consenso, à medida que o grupo cresce, fica cada vez mais difícil, e é exatamente isso que paralisa a ONU, por exemplo, hoje em dia, né? O artifício do consenso. Então, se tivéssemos algum outro tipo de mecanismo de decisão por temas, talvez a gente conseguisse avançar, né? O Brasil poderia fazer isso, porque o Brasil tem uma longa tradição em negociações desse tipo. Mas, mais uma vez, há esse ponto de interrogação sobre por que o Brasil abre mão voluntariamente do seu protagonismo no BRICS e prefere ser relegado a um papel de garçom nos convescotes do G7. Não sei exatamente a razão disso, desconfio, mas eu não posso ficar levantando hipóteses sem base material, né, sem base de pesquisa, né? Eu chamo atenção para isso, mas chamo atenção também para o fato de que o Brasil, ao propor esse tipo de tema, ele se colocaria melhor diante das nações e poderia desempenhar esse papel mais protagonista, né? De fato, o Anderson, eu me sinto muito pouco à vontade para continuar a questionar esse tema. Eu não vejo alternativa, não, viu? É uma dúvida que a institucionalidade brasileira precisa responder. Precisa responder. O que a gente vê é um problema tão grave, mas tão grave no campo da política externa brasileira, é que, por exemplo, tome-se o exemplo do genocídio de Israel sobre o povo palestino. O próprio presidente Lula está isolado dentro do seu próprio governo. É necessário dizer isso em relação ao genocídio na Palestina. Lula está isolado dentro do seu próprio governo. Por que eu digo isso? Porque enquanto Lula vai à França e ao lado de Macron, que é um protagonista no apoio ao genocídio, no provimento de recursos materiais, bélicos, financeiros a Israel, para que Israel continue a massacrar a criança palestina, Lula, de olhos marejados, diz ser contra o genocídio. Entretanto, não toma o governo brasileiro qualquer medida objetiva para esse genocídio. O Brasil continua a prover quase 10% do petróleo que Israel transforma em combustível para os seus tanques, para os seus aviões, para matar a criança palestina. A Petrobras continua a fornecer quase 10% desse petróleo. E o Brasil ainda, por enquanto, é majoritário no controle da Petrobras. Precisa impedir o envio desse petróleo. As Forças Armadas brasileiras continuam com todos os acordos militares com as empresas privadas de Israel do campo da defesa e da segurança. O Brasil não rompe esses acordos. E, no entanto, Lula se emociona, produz cenas de ajuda humanitária fundamentais, como trazer algumas dezenas de brasileiros que estão lá em Gaza para o Brasil, de volta para o Brasil, mas efetivamente o Brasil não toma nenhuma ação nesse sentido. É claro que a gente sabe também que há uma agenda interna que determina a posição brasileira no campo internacional, mas essas agendas precisam ser tornadas públicas, porque senão essa falta de explicação vai causar somente mais confusão na sociedade brasileira. Sem dúvida alguma. Sérgio, a gente está aqui na parte final aqui do nosso debate. Eu também queria te ouvir sobre isso que eu trouxe aqui para o Carlos, essa situação envolvendo lógica do multilateralismo, enfim. Como é que você vê?
essa questão e da reforma, acima de tudo, dos organismos multilaterais. Como é que você avalia tudo isso? Para mim é muito óbvio que o multilateralismo está numa crise, talvez, né, ferido de morte. Né? Há tempos já que as instituições multilaterais não são capazes de resolver os problemas pelas quais elas foram criadas. Né, o OMS passou despercebido durante a pandemia da Covid, no contexto agora da guerra tarifária do Trump, a OMC também não serve para nada. Né, enfim, o Conselho de Segurança da ONU é incapaz de resolver a crise na Ucrânia, da mesma forma que é incapaz de resolver o genocídio em Gaza. Né? Então, enfim, esse sistema multilateral criado, né, na ordem pós-45, reforçado na ordem pós-Primeira Guerra Fria, ele talvez esteja obsoleto. Acho que essa é a melhor palavra. Né? Um computador que segue funcionando, mas sem ser capaz de exercer as suas atribuições mais básicas. Né? Então, resta saber que tipo de novo ordenamento multilateral, ou qualquer que seja, pode ser colocado no lugar dele. E aí eu acho que o conceito mais interessante não é nem um conceito de multilateralismo, mas é o conceito de multipolaridade. Me parece que um mundo multipolar, que, né, no qual os Estados Unidos não tenha mais a mesma capacidade de exercer poder como sempre teve, talvez esse mundo seja mais desejável, né, enfim, para pensar um mundo mais igualitário, menos assimétrico, do que simplesmente a reconstrução de organismos multilaterais como eles existiram. Né? Nas relações internacionais a gente fala muito em dois tipos de leitura do mundo. Uma leitura mais crítica, né, que busca compreender as estruturas que sustentam as relações de poder e tudo mais, e uma leitura mais que se chama de resolução de problemas. Né? A gente pode pensar essa crise do multilateralismo na lógica da resolução de problemas e tentar resolver os problemas pontuais dentro dessas instituições para ver se elas são capazes de voltar, talvez não, porque talvez nunca tenham sido capazes, mas de fazê-las serem capazes de exercer suas atribuições. Ou a gente pode pensar, né, num reordenamento completo, ou seja, na redefinição das estruturas que sustentam a política internacional. Os BRICS não querem, nunca quiseram, um reordenamento completo. A China não é um ator anti-hegemônico como a Rússia é. E ela, principalmente dentro dos BRICS. Né? Eu fiz uma análise semântica que está publicado no site do BRICS Policy Center, em um artigo em que eu quis entender até que ponto o posicionamento dos BRICS podia ser entendido como um posicionamento de ordem desenvolvimentista ou um posicionamento de ordem mais geopolítica, de conflitos, de disputas mais abertas do poder internacional. E aí, para conseguir ter alguma evidência para responder essa questão, eu fiz uma análise semântica de todas as cúpulas, de todas as declarações das cúpulas de 2009 até 2024. Eu agrupei todas as cúpulas por país para conseguir entender se essas declarações têm mais peso geopolítico ou desenvolvimento, né, na presidência de cada um dos países. Porque ainda que os documentos sejam consensuais, o país que preside, ele coloca determinados elementos na pauta. E ele tem uma capacidade de, como a gente está discutindo aqui, de fazer com que a pauta seja esvaziada para um lado ou seja fortalecida para outro. Então, agrupei as declarações por cada um dos países e apliquei umas técnicas de mineração de texto e de análise semântica e gerei alguns grafos de palavras. Né, quais são as palavras mais usadas, mais fortes em cada uma dessas declarações, e organizei essas palavras em duas categorias, ou em duas comunidades, a comunidade geopolítica e a comunidade desenvolvimento. E aí usei um programa para fazer um cálculo probabilístico do tamanho, do peso de cada uma dessas comunidades. Né? E a grande questão é, na Rússia, a comunidade de desenvolvimento quando as cúpulas acontecem na Rússia, né, a comunidade de desenvolvimento ela segue sendo maioria, tem maior peso probabilístico, mas a comunidade geopolítico tem um peso muito maior. Se eu não me engano, coisa de 46% para a geopolítica e o resto para o desenvolvimento. Ou seja, quando as cúpulas acontecem na Rússia, e isso ficou muito evidente na cúpula de Kazan no ano passado, a questão geopolítica ela tem um peso muito mais forte.
Eu já tive em eventos dos BRICS na Rússia algumas vezes. Todas as vezes que os russos organizam algum evento geopolítico, algum evento dos BRICS, aliás, a pauta geopolítica aparece nos BRICS de forma mais evidente. Essa pauta quase sempre é bloqueada por Brasil, Índia, China e África do Sul. Né? Quando as cúpulas acontecem na China, e aí esse é o ponto mais interessante, quando as cúpulas acontecem na China, as palavras que fazem parte da comunidade geopolítica, elas praticamente somem. Né? Na metodologia que eu apliquei, eu cheguei a entender que nas cúpulas da China, a lógica do desenvolvimento tem um peso de quase 70%. Muito maior do que em todos os outros países. Por que isso acontece? Por que a China, então está dizendo que a China não tem interesse em desbancar os Estados Unidos, em tirar o poder hegemônico dos Estados Unidos? Eu diria que a China até tem esse interesse, mas ela faz isso de modo gradual. A China não tem interesse em desmontar essa ordem. Ela se beneficiou dessa ordem, ela soube se beneficiar dessa ordem. Por quê? Porque o capitalismo norte-americano resolveu vender a sua capacidade de produzir para a China. A transição do eixo produtivo do mundo, do Ocidente para o leste, para a Ásia, para a China, foi o evento geopolítico mais determinante que inicia o século XXI. Então a China não tem interesse em implodir a ordem. A Rússia tem interesse em implodir a ordem. Os outros BRICS não. O Irã deve ter interesse em implodir a ordem. Os outros BRICS não. O Egito não tem interesse em implodir a ordem. O Brasil não tem interesse em implodir a ordem. Qual é a garantia que uma nova ordem com um outro poder hegemônico serviria mais aos interesses internos nossos aqui no Brasil? Ou seja, vai melhorar a nossa qualidade de vida? Essa resposta, como diz o Tautos, não tem pesquisa para responder essa resposta. Então, os BRICS, eles são um ator anti-hegemônico, ou não, os BRICS enquanto grupo agem numa direção anti-hegemônica, eles, de certa maneira, agem. Mas não age dessa forma explosiva, que parece querer explodir o mundo para reconstruir ele. A China não tem interesse em desdolarizar a economia global de uma hora para outra. Ela tem mais de $1 trilhão na dívida dos Estados Unidos. Ela tem diminuído a sua participação na dívida norte-americana consideravelmente. Ela tem investido mais em ouro, né, para depender menos do dólar consideravelmente. O Brasil poderia estar fazendo a mesma coisa? Poderia. O Brasil deveria ser mais atrevido? Eu, pessoalmente, acho que sim, o Brasil deveria ser mais atrevido, mas o que eu quero para a política internacional pouco importa. Importa entender o que está acontecendo. Importa entender quais são as placas tectônicas que estão se movendo. E como que o nosso país pode se mover diante dessas placas. Né? Por mais que a gente queira um rompimento, vamos romper com o imperialismo norte-americano. O Brasil tem capacidade para jogar de forma altiva e ativa, como diz o Celso Amorim? Certamente. O Brasil é um país soberano. Né? Mas como qualquer outro país soberano, a gente está dentro de um sistema de relações de poder. E nosso poder, os nossos recursos, os nossos dispositivos são limitados. São suficientes para dar para a gente a possibilidade de agir consideravelmente no mundo? Sim. Mas dá para a gente a possibilidade de romper com a ordem? Não. Não dá. Os russos podem fazer isso. Né? Enfim, pagaram por isso. Eles fizeram um cálculo, eles falaram, vou me retirar dessa ordem, vou fazer a guerra para avançar a minha agenda de combate ao avanço da OTAN, para avançar a minha agenda, mas eles sabem o preço que pagou. Eles sabem o preço que eles pagaram. As sanções foram capazes de destruir a Rússia? Não, não foram capazes, mas eles sabem o preço que eles pagaram. E justamente por terem pago esse preço, por terem sido excluídos do sistema SWIFT, por terem sido excluídos do sistema do dólar, eles podem bater de frente. Agora, o Brasil pode pagar o preço de ter um posicionamento disruptivo como a Rússia? O que ia acontecer na sociedade brasileira se isso acontecesse? Qual seria a consequência dentro aqui do Brasil se o Brasil entrasse numa de bater de frente, de romper com os Estados Unidos? O Brasil é um país, e aí né, há viralatismos de direita e de esquerda. Né? Há o viralatismo da direita diz que a gente deve se alinhar aos Estados Unidos. O viralatismo de esquerda diz que a gente deve romper com o imperialismo norte-americano. O que aconteceria dentro da sociedade brasileira diante de um rompimento como esse? Que tipo de processo político ia se iniciar se o Brasil resolvesse tomar um posicionamento mais explosivo? Essas são questões que nenhum dos viralatismos responde.
enfim. Fica o questionamento aí e a pergunta para reflexões dos nossos espectadores. Mas, infelizmente, eu estou com o meu tempo esgotado aqui. Eu quero agradecer muito a presença do Carlos. Carlos, obrigado por você estar aqui com a gente nesse debate de hoje. Viu? Uma alegria contar com a tua participação aqui conosco. Olha, Anderson, finalmente a gente conseguiu conversar, né? Talvez tenha sido porque eu troquei de computador. Então, aí, finalmente, resolvemos o problema da comunicação. Bom, eu agradeço a oportunidade de fazer essas reflexões aqui com vocês, junto com o público também, que eu, infelizmente, não estou vendo a reação aqui, né, nesse sistema de StreamYard, não me permite, né, que a gente veja aquelas reações que normalmente eu vejo quando eu assisto o programa todos os dias, né? Mas, enfim, eu deixo um abraço ao professor, o outro professor também que nos acompanhou até há pouco, ao público em geral. Professor, me permita fazer e ao Anderson também, me permita fazer uma propaganda. Queria que o outro professor estivesse aqui também, porque hoje vai ter um debate muito importante do BRICS Policy Center, a partir das 2h, a respeito exatamente sobre multilateralismo, né? E especificamente em relação ao BRICS. Eu pretendo ir pessoalmente, se a chuva, o tempo que nos assola aqui no Rio de Janeiro, como cariocas, né, Anderson? Verdade. Permitir. Mas é isso, agradeço a oportunidade e até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado mais uma vez ao Carlos e quero agradecer também ao professor Sérgio. Obrigado, viu, Sérgio, pela tua presença aqui. Sempre uma alegria contar com a sua participação aqui com a gente. Obrigado, Anderson. Tive ano passado aqui no contexto do G20, esse ano nos BRICS. Estou aberto para ser convidado. Enfim, eu sei que meus posicionamentos podem não agradar muito a galera aqui do chat, mas eu acho que faz parte. Eu queria também fazer uma propaganda. Hoje vai ter esse evento lá no BPC. Não sabia, você vai estar presente, o Tautos? Eu vou assistir. Ah, legal. É sempre bom. Acho que o BPC, nesse processo, o BRICS Policy Center foi capaz de desempenhar um grande protagonismo, né? Assim, a gente está em quase todos os lugares. Mas eu queria fazer uma outra propaganda, na verdade, de um perfil do TikTok chamado Solo de Dois Baixos, que fez uma série com 90 vídeos de 1 minuto a 2 minutos sobre os BRICS, explicando os BRICS em várias questões, tocando em vários desses assuntos. Vou colocar aqui. O Renato 5 tá me xingando agora de vira-latas. Tá valendo, brother. Tá tranquilo. Tá tudo certo. Enfim, eu queria terminar fazendo essa propaganda, Solo de Dois Baixos no TikTok. E é isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que estão assistindo aqui o programa com a gente, ficaram até agora acompanhando esse debate. E quero lembrar que na segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Obrigado a todos pela presença. O meu abraço forte, um desejo de um ótimo final de semana e até segunda, às 8h.